Bem-vindos a Crônicas de OVNIs. Nos últimos 4 anos, o Brasil tem atraído a atenção de ufólogos em todo o mundo. Centenas de avistamentos alertam os investigadores do fenômeno OVNI e milhões de pessoas da possível existência de vida inteligente em outros planetas. Tem sido impossível, até agora, determinar o que e quem são, de onde vêm e por que nos visitam. A incógnita dessas luzes estranhas no céu é um mistério. Do que se tem certeza é que milhares de pessoas em diferentes regiões do Brasil já avistaram e têm provas disso. Guarujá, 1996. Testemunha, Mário dos Santos. Avistamento de um OVNI. Eu sou comerciante e no ano de 96, por volta mais ou menos das 8 ou 10 horas da noite, eu estava em frente à minha residência e notei um movimento, né, de um astro, que até então eu pensei que fosse um astro, né? Só que eu notei que ele fazia movimentos como de ida e volta, muito pequenos. Então eu corri até dentro do meu quarto, peguei minha câmera e comecei a filmar. Como a câmera era muito pequena, né, eu procurei um posicionamento melhor para poder não balançar muito. Aí quando eu achei esse posicionamento, aí que eu tive a certeza que realmente aquilo não era uma estrela, né? Ele balançava de um lado para o outro, ele ia e voltava. Bom, isso durou mais ou menos uns 3, 4 minutos, essa filmagem. De repente ele sumiu por trás da parede do edifício que eu estava filmando. E coisa de 1 minuto a 2 minutos depois, um helicóptero da base aérea de Santos, né, sobrevoou por cima da minha residência em direção ao local onde estava o objeto, né? Até então o objeto já havia sumido. Aqui o litoral paulista é uma das regiões no Brasil onde mais aparecem esses objetos. É muito comum pessoas avistar objetos entrando e saindo do mar. Aqui na nossa região tem a cidade de Peruíbe, no litoral sul, e Ilha Bela, no litoral norte, que os avistamentos são constantes. Toda semana ligam pessoas pra gente dizendo que observaram alguma coisa de estranha no céu. Nesse momento eu pedi até com minha esposa que telefonasse para a casa do Edson Boaventura Júnior, que é o presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, e informasse a ele o que eu estava vendo no momento. E o mais interessante de tudo é que exatamente neste momento estava na casa do Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, o capitão Paraná, que era capitão da base aérea, e o qual não tinha conhecimento nenhum com o Grupo Ufológico do Guarujá. Justamente nesse dia ele estava visitando, fazendo uma visita para o Edson, né? E pedindo ao Edson que mostrasse alguns materiais, né, do grupo, fotografias, filmagens. Sabendo disso, eu peguei a fita, né, entrei no meu carro e fui até a casa do Edson. Aí chegando lá, o Edson me apresentou, o Capitão Paraná, e colocou a fita no videocassete para que todos ali vissem a respeito do que era. E o capitão informou o seguinte, que aquilo aí não era mais nada menos que um outro helicóptero, tá, que estava também naquela mesma área fazendo um sobrevoo. Se era um helicóptero, por que ele ia para a direita e para a esquerda e ficava parado naquele sentido? Ele me disse que não é que ele ia para a direita e para a esquerda, mas que vinha em direção à pessoa que estava filmando e não vinha em uma linha reta. Aí eu disse, se ele vinha em direção à pessoa que estava filmando, por que não passou por cima da casa da pessoa como passou o segundo? Aí ele me disse que o piloto abortou o procedimento padrão de descida e resolveu vir contornando o litoral para observar o mar. Isso era 9 horas da noite. Outro detalhe que eu acho interessante nessa filmagem do helicóptero é que comprova que a Força Aérea monitora o nosso espaço aéreo, por isso que quando acontece alguma coisa eles sempre acabam chegando primeiro do que nós pesquisadores, como aconteceu em Varginha, por exemplo, que quando os pesquisadores ficaram sabendo do caso, o Exército Brasileiro já estava lá há muito tempo na região.
Nós chegamos aqui, tentamos negociar a entrada da equipe na base aérea de Santos para descobrir, para ter uma posição oficial dele sobre esse caso. Fomos proibidos de entrar e, segundo o assessor de relações públicas da base aérea, a declaração oficial deles é a seguinte, que o comandante da base aérea de Santos se recusa a se pronunciar sobre este caso. Ele deixou claro que não é a posição necessariamente de toda a Força Aérea Brasileira, mas é a posição do comandante da base aérea de Santos. O primeiro relato oficial de um OVNI foi realizado na Inglaterra por Winston Churchill, em 1912. No próximo bloco, conheceremos uma família de São Paulo que filmou, da varanda de sua casa, a trajetória aérea de um OVNI que sobrevoava seu bairro. Eu já estava quase, acreditando naquilo que eu estava vendo, né? Que meu irmão ligou e aí nós contamos para ele o que estava acontecendo e ele falou, olha, pega a câmera e vai filmar, né? Porque realmente não pode perder essa oportunidade, né? Ao mesmo tempo que eu sentia medo, eu sentia... sei lá, alegre. Crônicas de OVNIs. Estamos apresentando Infinito OVNI. Vamos a apresentar Infinito OVNI. Crônicas de OVNIs. O que você faria se visse uma luz estranha no céu, diferente de tudo o que você já tenha visto antes? Chamaria alguém? Pegaria uma máquina fotográfica ou uma filmadora? Ficaria petrificado ou simplesmente não daria muita importância? Bom, na história a seguir, 2 jovens que moram no bairro de Capão Redondo, em São Paulo, conseguiram gravar uma dessas luzes estranhas durante 4 minutos e meio, em 2 de janeiro de 1998. São Paulo, 1998. Testemunha família Oliveira. Avistamento de um OVNI durante 30 minutos. Esse dia eu estava sentado no sofá da minha sala, quando eu observei uma luz, uma pequena esfera, a uma distância bastante grande, uns 2 quilômetros por aí de distância. E para mim era uma esfera comum. Eu achei até que fosse um balão, alguma coisa do tipo, um avião. E estava observando o céu normalmente, né? Quando nós começamos a observar direito a esfera, ela começou a fazer uns movimentos meio estranhos. Dá mais um, dá mais um. Falou, chega. Tá bom, deixa assim. Fernando, conseguimos pegar. Eu observei isso aí mais ou menos de 15 a 20 minutos, né? E foi quando eu já estava quase, acreditando naquilo que eu estava vendo, né? Que meu irmão ligou e aí nós contamos para ele o que estava acontecendo e ele falou, olha, pega a câmera e vai filmar, né? Porque realmente não pode perder essa oportunidade, né? Catiúcia da Cunha Lopes e seu primo Alain Bruno se encarregaram de filmar esta luz nos céus do litoral paulista. Não, eu sentia ao mesmo tempo que eu sentia medo, eu sentia, sei lá, alegre. Ao mesmo tempo que eu sentia alegre, eu sentia medo e vice-versa. Eu acho assim, foi uma das coisas mais importantes para mim que fez eu pensar a respeito. Antes eu não acreditava, sempre eu via relatos assim, não acreditava. Depois, né, que eu tive a visão, que todo mundo viu, foi uma coisa muito legal, porque assim, foi uma coisa nova pra gente, fez a gente procurar mais, saber mais sobre isso. Foi muito bom. Nossa, Fernando!
Peraí, eu vou ligar a câmera aí, você dá o zoom. É uma bolinha assim. Não, deixa assim, deixa assim. E ela filmou 2 minutos, filmou os primeiros 2 minutos. E eu filmei os 2 minutos últimos. Foi 4 minutos e meio de filmagem. Mas antes ele já estava aqui. Na hora eu fiquei assim, falei, meu Deus, como que pode acontecer uma coisa dessa? E aí ela sumiu, né? Depois de alguns minutos, desapareceu. Agora ele está parado. Tá mexendo agora? E depois, olhando a fita, foi que nós tivemos mais certeza de que realmente era um UFO, uma... Eu não acredito, meu Deus. Quando Valdir Mariano chegou em casa, os meninos mostraram o vídeo do que haviam visto. Bom, eu não tinha conhecimento nenhum de ufologia, absolutamente nada. Algumas vezes eu li alguma matéria que falava sobre o assunto, não me interessava. Quando eu via também alguma reportagem, eu nunca me interessei, porque eu achava que era uma coisa banal, entendeu? Quando eu vi esse suposto OVNI, é um OVNI, né? Então eu levei na Rede Bandeirantes e o apresentador me perguntou, o que é essa luz? Eu respondi, um OVNI. Ah, você está dizendo que é um disco voador? Eu falei, não, OVNI. Estou dizendo que é um objeto voador não identificado. Até então, até que prove o contrário, para mim é um OVNI. Vai ser disco voador ou uma outra coisa qualquer, também não sei. Depois que nós tomamos conhecimento da filmagem de Capão Redondo, nós fomos atrás da pessoa que fez a filmagem, conseguimos uma cópia e, no primeiro instante, nós imaginamos que poderia ser alguém empinando uma pipa e teria pego essas lanternas que é feito com papel de seda colocar em balões juninos. Imagino que seria isso, uma vela dentro acesa, amarrada na linha. Analisamos essa possibilidade, mas pelos movimentos que esse objeto faz, inclusive passando entre os fios, ou bem próximo de fios, muito próximo do solo, foi descartada totalmente a hipótese. Nós estamos eliminando as hipóteses. Pode ser balão? Não. Pode ser controle remoto do brinquedo? Não. Descartando todas as hipóteses, chegamos à conclusão que realmente se trata de uma sonda ufológica de origem desconhecida, provavelmente extraterrestre. Essas bolinhas de luz que passeiam por bairros populosos são muito comuns aqui no Brasil. Eu, particularmente, já investiguei 4 casos. A razão delas existirem, eu não sei dizer. Mas intriga, porque ela não está despertando a curiosidade que deveria despertar em nossa ciência, a ciência oficial. Nós temos um fenômeno que está registrado em vídeo, que pode ser colocado a toda a prova da ciência, mas que não está despertando o interesse oficial da nossa ciência. Isso que eu acho o problema maior. Penso que é uma sonda, porque o Claudeiro Corvo disse assim que a nave-mãe fica a 10 mil pés de altura e manda um disco voador. Então o disco voador manda a sonda para ver o que tem, depois da sondagem a sonda volta para o disco voador, o disco voador volta para dentro da nave-mãe. Eu acredito que as sondas ufológicas são usadas para fazer algum tipo de estudo no ambiente. Um disco voador, se quer entrar aqui nessa sala, não vai conseguir, é muito grande. Então eles colocam um objeto pequenininho, que consegue entrar facilmente em lugares menores, e deve ser um equipamento que tem muitos sensores, tipo câmera, tipo microfone. Então eles devem medir, eles devem registrar as imagens, som, devem medir, captar calor, temperatura ambiente, a umidade relativa do ambiente, ou seja, eles conseguem, com isso, registrar totalmente o ambiente. A gente não consegue explicar, foi uma coisa muito maravilhosa, muito rápida. A gente tem que acreditar nisso, né? Foi ele que disse, ele que sabe, ele que pesquisa. Nós fizemos várias simulações para se determinar o tamanho do objeto.
E hoje, com certeza, eu posso afirmar que esse objeto era uma bola luminosa de 20 centímetros de diâmetro. Existem várias referências, quando se vê o vídeo, em que podemos fazer projeções sobre essas referências e assim se determinar com um grau de certeza o diâmetro desse objeto. Eu fico imaginando, pensando, às vezes eu fico parada pensando o que poderia ser. Apesar de todo mundo falar, né, o que é, eu fico imaginando que pode ter sido aquilo, né? Eu também não acreditava muito. Depois que eu vi, que eu fui vendo que era tudo verdade, que nos falavam na TV, que aparecia nas revistas. Por isso que eu fui adquirindo as informações, que eu fui acreditando mais ainda nessa hipótese de existir ETs em outros planetas, entendeu? Vários OVNIs foram fotografados durante as missões espaciais da NASA nos anos 60. A filmagem da sonda em Capão Redondo representa uma das provas mais importantes da ufologia brasileira, já que nunca antes se havia filmado um OVNI durante tanto tempo. Em nosso próximo bloco, conheceremos de perto um caso com o polêmico chupa-cabras. Todas as patas estavam mortas, com perfurações no lado esquerdo, na região do coração. Veio muita gente aqui, veio e tal, foi o chupa-cabra, eu não sabia o que era, né? Eu sei que estava tudo morto aí. Apenas retiraram as penas do seu pescoço e abandonaram, como se uma coisa inteligente quisesse somente, talvez o hormônio feminino. Crônicas de OVNIs. Estamos apresentando Infinito OVNI. Voltamos a apresentar Infinito OVNI. Crônicas de OVNIs. A febre do chupa-cabras ocupa as páginas de revistas e jornais desde 1995. Dizem que essa estranha criatura, que para muitos é de origem extraterrestre, ataca animais de fazendas, chupando-lhes todo o sangue do corpo. Crônicas de OVNIs esteve com o senhor José Ângelo Cajueiro, dono de uma fazenda invadida pelo polêmico chupa-cabras. Fazenda Próxima a Santos, 1997. Testemunha Sr. José Alves Cajueiro. Ataque de chupa-cabras. Conta pra gente aí como estavam os animais naquele dia. Naquele dia, de manhã cedo, todo dia eu vinha dar comida para eles. Quando eu cheguei aqui na porta do galinheiro, que eu abri, eles estavam todos aqui de barriga para cima, né? Então eu vim, dei comida para as outras galinhas e vim para tanger eles para comer. Quando cheguei aqui estava tudo morto, de papo para cima com um buraco no peito, né? Então eram 11. Era 8 aqui atrás e 2 aqui nesse lugar, né? Tinha 3 que não tinha defeito nenhum, estava do mesmo jeito que elas eram, né? Sim. Aí veio muita gente aqui, veio e tal, foi o chupa-cabra, mas eu não sabia o que era, né? Eu sei que estava tudo morto aí. Na madrugada de 25 de julho de 1997, uma estranha criatura atacou 11 patos na fazenda do senhor José Alves Cajueiro. Os animais não tinham marcas de agressão, não havia uma gota de sangue no local e apresentavam uma pequena perfuração perto do pescoço. O mais interessante é que seu Cajueiro, no momento, procurou, nós também tivemos depois, não havia nenhuma marca no solo,
As patas que estavam mortas tinham somente uma perfuração ao lado esquerdo, sem nenhuma mancha de sangue. Interessante que qualquer animal, cachorro, raposa, gato que tivesse atacado, teria o animal se debatido, talvez estivesse bem sujo de sangue, né? E não havia sequer, as penas estavam totalmente brancas em volta das patas. Agora, o interessante foi que junto desses haviam galinhas e 2 patos, 2 machos, que um deles foi atacado. Apenas retiraram as penas do seu pescoço e abandonaram, como se uma coisa inteligente quisesse somente talvez o hormônio feminino. Todas as patas estavam mortas, com perfurações no lado esquerdo, na região do coração. Como já fazia tempo que elas estavam expostas, as próprias galinhas já estavam comendo a ferida. Peguei as 3 patas que estavam mais intactas, levei para uma veterinária conhecida minha, chamada Inês Matsumoto, que fez a autópsia e constatou, nas 3 patas que ela abriu, que elas haviam morrido com hemorragia interna. Todas elas estavam com o pulmão estourado. E, segundo ela, o que causaria isso seria uma dor muito forte, um estresse muito grande a qual o animal havia passado. E eu recebi, acho que em menos de deixa eu ver, morreu na noite anterior, acho que em menos de 8 horas eu recebi esse material. E estava como tivesse morrido naquela hora. Todos os animais praticamente límpidos, sem espirros, sem respingos de sangue. Somente a lesão, né? A lesão e com o mínimo ou quase nada de sangue ao redor dessa lesão. As lesões parecem ser de animais, mas aqui animais não dá para saber. Um cão eu sei que não foi. Eu estou mais acostumada a lidar com lacerações, mordidas de cães. Um cão eu te digo que não foi. Na minha profissão, geralmente um predador não faria esse tipo igual de lesão. Seria lesões mais dilacerantes, porque um predador mataria para se defender ou para se alimentar desse animal. E uma sequência de animais e lesões iguais, na natureza realmente a gente não encontra esse tipo de lesão. Realmente não sei nem dizer. É um mistério. Os investigadores do caso contataram outros médicos veterinários com experiência em casos similares para comparar os resultados de suas investigações. Eu vi muitos animais mortos, não imediatamente após a morte, né? Mas até 4 dias, o caso mais curioso que eu acompanhei, um ganso morto há 4 dias, que havia sido inclusive enterrado, né? E que não apresentava nenhum tipo de deteriorização, né? Apenas uma lesão característica na região peitoral. Tinha todos os órgãos, não faltava nada. Todos os órgãos estavam íntegros, apenas essa ruptura enorme no orifício aqui na região do peito. E o que mais me chamou a atenção é o fato de não haver nenhum tipo de cheiro, né? O animal estava completamente íntegro, como se tivesse sido morto há poucas horas, né? Também não havia presença de sangue, né? Em nenhum dos órgãos havia sangue. As análises comparativas têm permitido aos investigadores entender melhor esta criatura, mas os esforços para identificá-la têm sido em vão. Eu acho que pode até ser um animal, mas ele é inteligente, porque a maneira como ele ataca, sempre da mesma maneira, do mesmo sistema, a maneira de ele agir, tem uma inteligência por trás disso. Eu tenho para mim que desse mundo não é, porque do jeito que era a cerca aí, cerca com 3 metros de altura a rede, não rasgou, não quebrou nenhum morão, não tinha arrasto. E realmente, no meu modo de pensar, essa criatura, o que quer que seja, ela voa. Ela vem sempre por cima, jamais por baixo, pelo que nós constatamos. E hoje estamos aqui verificando, já foi demolido no local onde havia esse cercado, né? E o que foi constatado também, que eu achei muito interessante, é que os cachorros que estavam ao lado, 3 cachorros bravos que tomam conta da área, não latiram. Por sinal, o mais bravo de todo, 3 horas da manhã, foi encontrado embaraçado na rede deste cercado, onde ele teve que cortar a rede para salvar o cachorro. A partir desse dia, esse cachorro passou a ficar super agressivo, era um cachorro de guarda, mais calmo com a família, e passou a agredir todo mundo.
E esse cachorro teve que ser doado a uma família porque não havia mais condições de viver nesse local. 8 meses depois dos acontecimentos, um jovem da região disse ter visto um objeto voador não identificado sobrevoando a fazenda do senhor Cajueiro na noite em que os animais foram mortos. Depois então, depois de 8 meses do acontecido, foi que apareceu esse casal falando que na noite do acontecido aqui, eles iam atravessando ao lado de lá, tem a outra estrada que vai para o ferry-boat, pegar o ferry-boat, né? E ele viu um objeto, também não me falou do jeito que era. Como pesquisador, eu não associei nenhuma coisa que ligue ao fenômeno ufológico. A não ser agora que fiquei sabendo recentemente que naquele mesmo dia teve um casal que observou um objeto aqui na região. Segundo as minhas pesquisas, eu levantei 3 hipóteses para o animal. Ou seria realmente um animal extraterrestre que foi implantado na Terra, um animal criado em laboratório por alguma superpotência que perderam o controle sobre isso, ou até mesmo um animal que já existisse aqui na Terra, mas que nunca foi catalogado em nossa zoologia e que de repente está vindo à tona e causando esses ataques a esses animais. Uma pesquisa realizada em 1991 revelou que 4 milhões de americanos acreditam que já foram abduzidos. No próximo bloco, saberemos o que, para alguns ufólogos, foi o caso mais importante do país: a Noite Oficial dos OVNIs. Isso foi se aproximando de São José dos Campos, depois um segundo objeto, um terceiro objeto, um quarto. Foi um total de 21, um show de objetos nos céus. E esse caso passou para a ufologia como um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. Eu acho que foi, em termos de ufologia nacional, em termos de ufologia até mundial, talvez tenha sido uma coisa inédita. Eu não conheço em nenhum momento militares, né, pilotos falando sobre esse assunto abertamente. Crônicas de OVNIs. Estamos apresentando Infinito OVNI. Voltamos a apresentar Infinito OVNI. Crônicas de OVNIs. Na noite de 19 de maio de 1986, as autoridades da Força Aérea Brasileira detectaram 21 objetos voadores não identificados na região sudeste do Brasil. A notícia se espalhou com tanta rapidez e teve tanta importância que até mesmo o Ministério da Aeronáutica admitiu publicamente a presença de OVNIs nos céus brasileiros. Os investigadores do fenômeno denominaram de Noite Oficial dos OVNIs. Sudeste do Brasil, 20 de maio de 1986. Testemunhas pilotos da Força Aérea. Avistamento de 21 OVNIs. Em 19 de maio de 86, o coronel Osiris Silva tinha ido a Brasília. Ele acabou recebendo da presidência da nação, o nosso presidente Sarney. Ele deixou a Embraer e assumiu a Petrobras. Quando ele vinha retornando para São Paulo junto com o comandante Alcir, de repente ele foi alertado pelo rádio do avião de que tinha objetos estranhos no céu. E ele pediu orientação em que direção que estava, foi com o avião naquela direção e passou a perseguir um desses objetos. Isso foi se aproximando de São José dos Campos, depois um segundo objeto, um terceiro objeto, um quarto. Foi um total de 21, um show de objetos. Houve podemos dizer assim, uma espécie de tentativa, né, de enquadrá-los nos radares e nesse exato momento os objetos se afastavam. Desenvolviam movimentos inteligentes e qualquer tentativa, né, de aproximação não era muito difícil para os pilotos. Esse caso passou para a ufologia como um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, porque o próprio ministro, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, veio a público e falou abertamente sobre esses objetos. Não só falou da presença desses 21 OVNIs dos céus do Brasil, como também colocou à disposição os pilotos, que levantaram voo 3 caças Mirage e 3 F-5, levantaram o voo a perseguir. E ele colocou à disposição os pilotos para
falar sobre o assunto. Toda vez que é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Eu acho que foi, em termos de ufologia nacional, em termos de ufologia até mundial, talvez tenha sido uma coisa inédita. Eu não conheço em nenhum momento militares, né, pilotos falando sobre esse assunto abertamente. Um caso que teve não só uma repercussão nacional, mas também isso foi de conhecimento do mundo inteiro. Vários órgãos da imprensa e outros países também deram destaque, porque foi um fato importantíssimo que ocorreu dentro da casuística brasileira. Os cientistas tentaram explicar o fenômeno UFO como sendo um balão, como sendo nuvem, como sendo um reflexo e outras coisas que não faziam sentido. Então, acho que a aeronáutica voltou atrás, refletiu sobre a não aceitação do fenômeno UFO por parte dos nossos cientistas e resolveu não falar mais sobre o assunto. Em 1991, nós estávamos acompanhando um programa de televisão em rede nacional e, na oportunidade, o ministro da Aeronáutica, Sócrates Monteiro, já era de outro governo, ele estava abordando assuntos relacionados à aeronáutica e o apresentador de televisão, ele perguntou sobre os discos voadores, né? O ministro respondeu que em 30 anos de aeronáutica que ele tinha, jamais havia ocorrido um único incidente envolvendo objetos voadores não identificados. E naquele momento eu fiquei um tanto revoltado, porque há seis anos antes nós tínhamos a informação do ministro, dos pilotos, de que perseguiram objetos voadores não identificados. E nesse período também foram registrados casos de abduções. Nessa época, um dos grandes pesquisadores brasileiros acompanhou de perto essa questão da abdução e pesquisou e constatou realmente um caso autêntico de abdução nesse mesmo período. Eu e minha prima Débora, nós fomos numa discoteca, né, num dia de sábado, no dia 14 de junho de 86. E ao chegarmos lá na discoteca, nós íamos nos encontrar com um amigo. Só que esse amigo, ele não tinha ido naquele dia, então nós tivemos que sair mais cedo da discoteca. Então, quando foi mais ou menos em torno das 11h30 da noite, nós resolvemos voltar para casa, né? E nessa noite, eu ia dormir na casa da minha prima, porque ficava mais próxima da discoteca. Então, nós saímos da discoteca, fomos pegar um ônibus. Nós ficamos no ponto do ônibus até mais ou menos uns 20 minutos esperando. E quando nós pegamos o ônibus, nós sentamos no banco de trás e nós fomos conversando, né? Aí chegou um determinado momento que a minha prima, ela falou assim pra mim: Beth, olha que estranha aquela luzinha, até parece que tá seguindo o ônibus, porque nós olhando assim pela janela do ônibus, a gente via aquela luzinha acompanhando, né, o trajeto do ônibus. Até eu falei assim, olhei assim para ela e falei assim: ah, Débora, deve ser um avião, um balão, qualquer coisa, é impressão, né? Depois que desceram na rua Cânhamo do Canadá, elas caminharam a pé e a luz de repente se afastou e sumiu, desapareceu. Aí até deu assim até um alívio, né? Nós pensamos assim, ainda bem que isso aí foi embora, sumiu. Só que ao chegar lá na rua da casa da minha tia, que era uma rua sem saída, no fundo assim tinha um campo de futebol assim enorme, né? Aí quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com um objeto parado, imóvel. Ele estava assim, mais ou menos a uns 5 metros de altura, assim. Aí passou-se alguns anos, né? A minha prima, ela foi morar na Inglaterra e eu continuei morando aqui em São Paulo. Só que ela, lá na Inglaterra, ela começou a ter lembranças, imagens de seres, e eu também comecei a ter lembranças, né, de seres. Aí nós resolvemos procurar um ufólogo, né? Aí foi quando nós fizemos a regressão de memória. Aí a gente conseguiu lembrar o que aconteceu quando a gente viu aquela luz parada lá no campo de futebol. E
essa luz, ela... quando nós fizemos a regressão, nós conseguimos nos lembrar o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi o seguinte: quando nós nos deparamos com essa luz no campo de futebol, do objeto estava descendo da parte central embaixo uma luz, e para frente tinha um ser no chão e outro mais perto desse cone de luz. E quando nós vimos aquilo, nós nos sentimos assim impulsionadas a ir em direção daquele objeto, daqueles seres. E nós fomos caminhando, mesmo contra a nossa vontade. Era como se algo assim nos chamasse. E aí nós entramos nesse cone de luz, né? E a gente subiu assim, flutuando no ar. E quando nós entramos dentro do objeto, tinha mais outros seres lá dentro. Dois pegaram e conduziram a minha prima para uma outra sala e outros dois me conduziram para outra sala. E nessa sala, eles me deitaram numa espécie de cama, né? Uma cama assim baixinha, sem nenhum outro assim apetrechos, né? E eu queria sair dali, eu queria me movimentar, sair dali, mas eu não conseguia sair dali. Eu estava me sentindo assim apavorada de estar naquele local, né? Aí esse que estava do meu lado, ele se aproximou com eu vou dizer assim, com uma espécie assim de fio que tinha tipo um ganchinho na ponta com uma esfera pequenininha assim, tipo o tamanho da cabeça de um alfinete. E ele foi se aproximando com aquilo perto da minha narina. E eu quando vi ele se aproximando com aquilo, eu fui ficando assim apavorada, porque pela forma que ele veio, eu senti que ele ia colocar no meu nariz, né? E aí ele foi se aproximando com aquilo e foi colocando. E é interessante assim, eu torno até a falar que eu estava assim paralisada, eu não conseguia me mexer. Aí eles foram colocando aquilo no meu nariz e tinha essa telinha que ficava mais ou menos numa posição meio de frente de mim, e eu fui vendo aquela, assim, tipo, parecia o contorno assim, da minha cabeça e o percurso que aquilo estava fazendo, aquele fio, né? E ele chegou mais ou menos aqui na altura da base da minha nuca. Muitos casos desse tipo têm ocorrido no Brasil, nós temos investigado muitos casos, e praticamente é semelhante. A forma como isso ocorre é igual no mundo inteiro, praticamente. Eles não passam assim nenhuma emoção, assim, eles parecem assim ser bem frios, e a boca é só uns lábios assim bem fininhos, não tem orelhas, o nariz são só 2 furinhos, né? E a pele é uma pele que lembra a pele de lagartixa. Elas narram seres pequenos, de 1,20 m, 1,30 m de altura, cabeça grande, olhos grandes, não tinha nenhum tipo de pelo no rosto. E pelo menos eles mantiveram as duas, pelo menos umas 6 horas dentro de uma nave, fazendo uma série de exames. A bolinha, ela ficou dentro dentro da minha cabeça e depois de alguns anos, né, depois que eu fiz a regressão de memória, que eu fiquei sabendo que isso tinha ficado dentro de mim, eu fiz uma ressonância magnética para ver se o objeto ainda se encontrava, né, dentro de mim. Só que o objeto ele já não estava. Em 1961 foi investigado pela primeira vez um caso de abdução com hipnose. O casal Betty e Barney Hill, nos Estados Unidos.
Por hoje é só. Esperamos por você em breve com novas histórias. Até a próxima. Voltaremos dentro de instantes. Noite oficial dos OVNIs. Isso foi se aproximando de São José dos Campos, depois um segundo objeto, um terceiro objeto, um quarto. Foi um total de 21, um show de objetos nos céus. E esse caso passou para a ufologia como um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. Eu acho que foi, em termos de ufologia nacional, em termos de ufologia até mundial, talvez tenha sido uma coisa inédita. Eu não conheço em nenhum momento militares, né, pilotos falando sobre esse assunto abertamente. Crônicas de OVNIs. Estamos apresentando Infinito OVNI. Voltamos a apresentar Infinito OVNI. Crônicas de OVNIs. Na noite de 19 de maio de 1986, as autoridades da Força Aérea Brasileira detectaram 21 objetos voadores não identificados na região sudeste do Brasil. A notícia se espalhou com tanta rapidez e teve tanta importância que até mesmo o Ministério da Aeronáutica admitiu publicamente a presença de OVNIs nos céus brasileiros. Os investigadores do fenômeno denominaram de Noite Oficial dos OVNIs. Sudeste do Brasil, 20 de maio de 1986. Testemunhas pilotos da Força Aérea. Avistamento de 21 OVNIs. Em 19 de maio de 86, o coronel Osiris Silva tinha ido a Brasília. Ele acabou recebendo da presidência da nação, o nosso presidente Sarney. Ele deixou a Embraer e assumiu a Petrobras. Quando ele vinha retornando para São Paulo junto com o comandante Alcir, de repente ele foi alertado pelo rádio do avião de que tinha objetos estranhos no céu. E ele pediu orientação em que direção que estava, foi com o avião naquela direção e passou a perseguir um desses objetos. Isso foi se aproximando de São José dos Campos, depois um segundo objeto, um terceiro objeto, um quarto. Foi um total de 21, um show de objetos. Houve podemos dizer assim, uma espécie de tentativa, né, de enquadrá-los nos radares e nesse exato momento os objetos se afastavam. Desenvolviam movimentos inteligentes e qualquer tentativa, né, de aproximação não era muito difícil para os pilotos. Esse caso passou para a ufologia como um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, porque o próprio ministro, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, veio a público e falou abertamente sobre esses objetos. Não só falou da presença desses 21 OVNIs dos céus do Brasil, como também colocou à disposição os pilotos que levantaram o voo 3 caças Mirage e 3 F-5, levantaram o voo a perseguir. E ele colocou à disposição os pilotos para falar sobre o assunto. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado,
evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Eu acho que foi, em termos de ufologia nacional, em termos de ufologia até mundial, talvez tenha sido uma coisa inédita. Eu não conheço em nenhum momento militares, né, pilotos falando sobre esse assunto abertamente. Um caso que teve não só uma repercussão nacional, mas também isso foi de conhecimento do mundo inteiro. Vários órgãos da imprensa e outros países também deram destaque, porque foi um fato importantíssimo que ocorreu dentro da casuística brasileira. Os cientistas tentaram explicar o fenômeno UFO como sendo um balão, como sendo nuvem, como sendo um reflexo e outras coisas que não faziam sentido. Então acho que a aeronáutica voltou atrás, refletiu sobre a não aceitação do fenômeno UFO por parte dos nossos cientistas e resolveu não falar mais sobre o assunto. Em 1991, nós estávamos acompanhando um programa de televisão em rede nacional e na oportunidade o ministro da Aeronáutica, Sócrates Monteiro, já era de outro governo, ele estava abordando assuntos relacionados à aeronáutica e o apresentador de televisão, ele perguntou sobre os discos voadores, né? O ministro respondeu que em 30 anos de aeronáutica que ele tinha, jamais havia ocorrido um único incidente envolvendo objetos voadores não identificados. E naquele momento eu fiquei um tanto revoltado, porque há seis anos antes nós tínhamos a informação do ministro, dos pilotos, de que perseguiram objetos voadores não identificados. E nesse período também foram registrados casos de abduções. Nessa época, um dos grandes pesquisadores brasileiros acompanhou de perto essa questão da abdução e pesquisou e constatou realmente um caso autêntico de abdução nesse mesmo período. Eu e minha prima Débora, nós fomos numa discoteca, né, num dia de sábado, no dia 14 de junho de 86. E ao chegarmos lá na discoteca, nós íamos nos encontrar com um amigo. Só que esse amigo, ele não tinha ido naquele dia, então nós tivemos que sair mais cedo da discoteca. Então, quando foi mais ou menos em torno das 11h30 da noite, nós resolvemos voltar para casa, né? E nessa noite, eu ia dormir na casa da minha prima, porque ficava mais próxima da discoteca. Então, nós saímos da discoteca, fomos pegar um ônibus. Nós ficamos no ponto do ônibus até mais ou menos uns... A ciência oficial. Nós temos um fenômeno que está registrado em vídeo, que pode ser colocado a toda a prova da ciência, mas que não está despertando o interesse oficial da nossa ciência. Isso que eu acho o problema maior. Eu penso que é uma sonda, porque o Claudeiro Covo disse assim que a nave-mãe fica a 10.000 pés de altura e manda um disco voador. Então o disco voador manda a sonda para ver o que tem. Depois da sondagem, a sonda volta para o disco voador, o disco voador volta para dentro da nave-mãe. Eu acredito que as sondas ufológicas são usadas para fazer algum tipo de estudo no ambiente. Um disco voador, se quer entrar aqui nessa sala, não vai conseguir, é muito grande. Então eles colocam um objeto pequenininho, que consegue entrar facilmente em lugares menores, e deve ser um equipamento que tem muitos sensores, tipo câmera, tipo microfone. Então eles devem medir, eles devem registrar as imagens, som, devem medir, captar calor, temperatura ambiente, a umidade relativa do ambiente, ou seja, eles conseguem com isso registrar totalmente o ambiente. A gente não consegue explicar, foi uma coisa muito maravilhosa, muito rápida. A gente tem que acreditar nisso, né? Foi ele que disse, ele que sabe, ele que pesquisa. Nós fizemos várias simulações para se determinar o tamanho do objeto. E hoje, com certeza, eu posso afirmar que esse objeto era uma bola luminosa de 20 centímetros de diâmetro. Existem várias referências, quando se vê o vídeo, em que podemos fazer projeções sobre essas referências e assim se determinar com um grau de certeza
o diâmetro desse objeto? Eu fico imaginando, pensando, às vezes eu fico parada pensando o que poderia ser. Apesar de todo mundo falar, né, o que é, eu fico imaginando que pode ter sido aquilo, né? Eu também não acreditava muito. Depois que eu vi, que eu fui vendo que era tudo verdade, que nos falavam na TV, que aparecia nas revistas. Foi isso que eu fui adquirindo as informações, que eu fui acreditando mais ainda nessa hipótese de existir ETs em outros planetas, entendeu? Vários OVNIs foram fotografados durante as missões espaciais da NASA nos anos 60. A filmagem da sonda em Capão Redondo representa uma das provas mais importantes da ufologia brasileira, já que nunca antes se havia filmado um OVNI durante tanto tempo. Em nosso próximo bloco, conheceremos de perto um caso com o polêmico chupa-cabras. Todas as patas estavam mortas, com perfurações no lado esquerdo, na região do coração. Veio muita gente aqui, veio e tal, foi o chupacabra, eu não sabia o que era, né? Eu sei que estava tudo morto aí. Apenas retiraram umas penas do seu pescoço e abandonaram, como se uma coisa inteligente quisesse somente talvez o hormônio feminino. Crônicas de OVNIs. Estamos apresentando Infinito OVNI. Voltamos a apresentar Infinito OVNI. Crônicas de OVNIs. A febre do chupa-cabras ocupa as páginas de revistas e jornais desde 1995. Dizem que essa estranha criatura, que para muitos é de origem extraterrestre, ataca animais de fazendas, chupando-lhes todo o sangue do corpo. Crônicas de OVNIs esteve com o senhor José Ângelo Cajueiro, dono de uma fazenda invadida pelo polêmico chupa-cabras. Fazenda Próxima a Santos, 1997. Testemunha senhor José Alves Cajueiro. Ataque de chupa-cabras. Conta pra gente aí como estavam os animais naquele dia. Naquele dia. De manhã cedo, todo dia eu vinha dar comida para eles. Quando eu cheguei aqui na porta do galinheiro, que eu abri, eles estavam todos aqui de barriga para cima, né? Então eu vim, dei comida para as outras galinhas e vim para tanger eles para comer. Quando cheguei aqui, estava tudo morto, de papo para cima com um buraco no peito, né? Então eram 11. Era 8 aqui atrás e 2 aqui nesse lugar, certo, né? Tinha 3 que não tinha defeito nenhum, estava do mesmo jeito que elas eram, né? Sim. Aí veio muita gente aqui, veio e tal, foi o chupa-cabra, mas eu não sabia o que era, né? Eu sei que estava tudo morto aí. Na madrugada de 25 de julho de 1997, uma estranha criatura atacou 11 patos na fazenda do senhor José Alves Cajueiro. Os animais não tinham marcas de agressão, não havia uma gota de sangue no local e apresentavam uma pequena perfuração perto do pescoço. O mais interessante é que seu Cajueiro, no momento, procurou, nós também tivemos depois, não havia nenhuma marca no solo. As patas que estavam mortas tinham somente uma perfuração ao lado esquerdo, sem nenhuma mancha de sangue. Interessante que qualquer animal, cachorro, raposa, gato que tivesse atacado, teria o animal se debatido, talvez estivesse bem sujo de sangue, né?
e não havia sequer, as penas estavam totalmente brancas em volta das patas. Agora, o interessante foi que junto desses haviam galinhas e 2 patos, 2 machos, que um deles foi atacado. Apenas retiraram as penas do seu pescoço e abandonaram, como se uma coisa inteligente quisesse somente talvez o hormônio feminino. Todas as patas estavam mortas, com perfurações no lado esquerdo, na região do coração. Como já fazia tempo que elas estavam expostas, as próprias galinhas já estavam comendo a ferida. Peguei as 3 patas que estavam mais intactas, levei para uma veterinária conhecida minha, chamada Inês Matsumoto, que fez a autópsia e constatou, nas 3 patas, ela abriu, que elas haviam morrido com hemorragia interna. Todas elas estavam com o pulmão estourado. E, segundo ela, o que causaria isso seria uma dor muito forte, um estresse muito grande a qual o animal havia passado. E eu recebi, acho que em menos de deixa eu ver, morreu na noite anterior, acho que em menos de 8 horas eu recebi esse material. E estava como tivesse morrido naquela hora. Todos os animais praticamente límpidos, sem espirros, sem respingos de sangue. Somente a lesão, né? A lesão e com o mínimo ou quase nada de sangue ao redor dessa lesão. As lesões parecem ser de animais, mas aqui animais não dá para saber. Um cão eu sei que não foi. Eu estou mais acostumada a lidar com lacerações, mordidas de cães. Um cão eu te digo que não foi. Na minha profissão, geralmente um predador não faria esse tipo igual de lesão. Seria lesões mais dilacerantes, porque um predador mataria para se defender ou para se alimentar desse animal. E uma sequência de animais e lesões iguais, na natureza realmente a gente não encontra esse tipo de lesão. Realmente não sei lhe dizer, é um mistério. Os investigadores do caso contataram outros médicos veterinários com experiência em casos similares para comparar os resultados de suas investigações. Eu vi muitos animais mortos, não imediatamente após a morte, né? Mas até 4 dias, o caso mais curioso que eu acompanhei, um ganso morto há 4 dias, que havia sido inclusive enterrado, né? E que não apresentava nenhum tipo de deteriorização, né? Apenas uma lesão característica na região peitoral. Tinha todos os órgãos, não faltava nada. Todos os órgãos estavam íntegros, apenas essa ruptura enorme no orifício aqui na região do peito. E o que mais me chamou a atenção é o fato de não haver nenhum tipo de cheiro, né? O animal estava completamente íntegro, como se tivesse sido morto há poucas horas, né? Também não havia presença de sangue, né? Em nenhum dos órgãos havia sangue. As análises comparativas têm permitido aos investigadores entender melhor esta criatura, mas os esforços para identificá-la têm sido em vão. Eu acho que pode até ser um animal, mas ele é inteligente, porque a maneira como ele ataca, sempre da mesma maneira, do mesmo sistema, a maneira de ele agir, tem uma inteligência por trás disso. Eu tenho para mim que desse mundo não é, porque do jeito que era a cerca aí, cerca com 3 metros de altura a rede, não rasgou, não quebrou nenhum morão, não tinha arrasto. E realmente, no meu modo de pensar, essa criatura, o que quer que seja, ela voa. Ela vem sempre por cima, jamais por baixo, pelo que nós constatamos. E hoje estamos aqui verificando, já foi demolido no local onde havia esse cercado, né? E o que foi constatado também, que eu achei muito interessante, é que os cachorros que estavam ao lado, 3 cachorros bravos que tomam conta da área, não latiram. Por sinal, o mais bravo de todo, 3 horas da manhã, foi encontrado embaraçado na rede deste cercado, onde ele teve que cortar a rede para salvar o cachorro. A partir desse dia, esse cachorro passou a ficar super agressivo, era um cachorro de guarda, mais calmo com a família, e passou a agredir todo mundo. E esse cachorro teve que ser doado a uma família, porque não havia mais condições de viver nesse local. 8 meses depois dos acontecimentos,
Um jovem da região disse ter visto um objeto voador não identificado sobrevoando a fazenda do senhor Cajueiro na noite em que os animais foram mortos. Depois então, foi depois de 8 meses do acontecido, foi que apareceu esse casal falando que na noite do acontecido aqui, eles iam atravessando ao lado de lá, tem a outra estrada que vai para o ferry-boat, pegar o ferry-boat, né? E ele viu o objeto, também não me falou do jeito que era. Como pesquisador, eu não associei nenhuma coisa que ligue ao fenômeno ufológico. A não ser agora que fiquei sabendo recentemente que naquele mesmo dia teve um casal que observou um objeto aqui na região. Segundo as minhas pesquisas, eu levantei 3 hipóteses para o animal. Ou seria realmente um animal extraterrestre que foi implantado na Terra, ou um animal criado em laboratório por alguma superpotência que perderam o controle sobre isso, ou até mesmo um animal que já existisse aqui na Terra, mas que nunca foi catalogado em nossa zoologia e que de repente está vindo à tona e causando esses ataques a esses animais. Uma pesquisa realizada em 1991 revelou que 4 milhões de americanos acreditam que já foram abduzidos. No próximo bloco, saberemos o que, para alguns ufólogos, foi o caso mais importante do país. Crônicas de OVNIs. O que você faria se visse uma luz estranha no céu, diferente de tudo o que você já tenha visto antes? Chamaria alguém? Pegaria uma máquina fotográfica ou uma filmadora? Ficaria petrificado ou simplesmente não daria muita importância? Bom, na história a seguir, 2 jovens que moram no bairro de Capão Redondo, em São Paulo, conseguiram gravar uma dessas luzes estranhas durante 4 minutos e meio, em 2 de janeiro de 1998. São Paulo, 1998. Testemunha Família Oliveira. Avistamento de um OVNI durante 30 minutos. Nesse dia eu estava sentado no sofá da minha sala, quando eu observei uma luz, uma pequena esfera, a uma distância bastante grande, uns 2 quilômetros por aí de distância. E para mim era uma esfera comum. Eu achei até que fosse um balão, alguma coisa do tipo, um avião. E estava observando o céu normalmente, né? Quando nós começamos a observar direito a esfera, ela começou a fazer uns movimentos meio estranhos. Dá mais um, dá mais um. Falou, chega. Tá bom, deixa assim. Fernando, conseguimos pegar. Eu observei isso aí mais ou menos de 15 a 20 minutos, né? E foi quando eu já estava quase, acreditando naquilo que eu estava vendo, né? Que meu irmão ligou e aí nós contamos para ele o que estava acontecendo e ele falou, olha, pega a câmera e vai filmar, né? Porque realmente não pode perder essa oportunidade, né? Catiúcia da Cunha Lopes e seu primo Alain Bruno se encarregaram de filmar esta luz nos céus do litoral paulista. Não, eu sentia ao mesmo tempo que eu sentia medo, eu sentia, sei lá, alegre. Ao mesmo tempo que eu sentia alegre, eu sentia medo e vice-versa. Eu acho assim, foi uma das coisas mais importantes para mim que fez eu pensar a respeito. Antes eu não acreditava, sempre eu via relatos assim, não acreditava. Depois, né, que eu tive a visão, que todo mundo viu, foi uma coisa muito legal, porque assim, foi uma coisa nova pra gente, fez a gente procurar mais, saber mais sobre isso. Foi muito bom. Nossa, Fernando! Peraí, vamos ligar a câmera aí, você dá o zoom, é uma bolinha assim. Não, deixa assim, deixa assim. E ela filmou 2 minutos, filmou os primeiros 2 minutos. E eu filmei os 2 minutos últimos.
Foi 4 minutos e meio de filmagem, mas antes ele já estava aqui. Na hora eu fiquei assim, falei, meu Deus, como que pode acontecer uma coisa dessa? E aí ela sumiu, né? Depois de alguns minutos, desapareceu. Agora ele está parado. Tá mexendo agora? E depois, olhando a fita, foi que nós tivemos mais certeza de que realmente era um UFO, uma... Eu não acredito, meu Deus. Quando Valdir Mariano chegou em casa, os meninos mostraram o vídeo do que haviam visto. Bom, eu não tinha conhecimento nenhum de ufologia, absolutamente nada. Algumas vezes eu li alguma matéria que falava sobre o assunto, não me interessava. Quando eu via também alguma reportagem, eu nunca me interessei, porque eu achava que era uma coisa banal, entendeu? Quando eu vi esse suposto OVNI, é um OVNI, né? Então eu levei na Rede Bandeirantes e o apresentador me perguntou, o que é essa luz? Eu respondi, um OVNI. Ah, você está dizendo que é um disco voador? Eu falei, não, OVNI, estou dizendo que é um objeto voador não identificado. Até então, até que prove o contrário, para mim é um OVNI. Vai ser disco voador ou uma outra coisa qualquer, também não sei. Depois que nós tomamos conhecimento da filmagem de Capão Redondo, nós fomos atrás da pessoa que fez a filmagem, conseguimos uma cópia e, no primeiro instante, nós imaginamos que poderia ser alguém empinando uma pipa e teria pego essas lanternas que é feito com papel de seda para colocar em balões juninos. Imaginamos que seria isso, uma vela dentro acesa, amarrada na linha. Analisamos essa possibilidade, mas pelos movimentos que esse objeto faz, inclusive passando entre os fios, ou bem próximo de fios, muito próximo do solo, foi descartada totalmente a hipótese. Nós estamos eliminando as hipóteses. Pode ser balão? Não. Pode ser controle remoto do brinquedo? Não. Descartando todas as hipóteses, chegamos à conclusão que realmente se trata de uma sonda ufológica de origem desconhecida, provavelmente extraterrestre. Essas bolinhas de luz que passeiam por bairros populosos são muito comuns aqui no Brasil. Eu, particularmente, já investiguei 4 casos. A razão delas existirem, eu não sei dizer, mas intriga, porque ela não está despertando a curiosidade que deveria despertar em nossa ciência. Bem-vindos a Crônicas de OVNIs. Nos últimos 4 anos, o Brasil tem atraído a atenção de ufólogos em todo o mundo. Centenas de avistamentos alertam os investigadores do fenômeno OVNI e milhões de pessoas da possível existência de vida inteligente em outros planetas. Tem sido impossível, até agora, determinar o que e quem são, de onde vêm e por que nos visitam. A incógnita dessas luzes estranhas no céu é um mistério. Do que se tem certeza é que milhares de pessoas em diferentes regiões do Brasil já avistaram e têm provas disso. Guarujá, 1996. Testemunha, Mário dos Santos. Avistamento de um OVNI. Eu sou comerciante e no ano de 96, por volta mais ou menos das 8 ou 10 horas da noite, eu estava em frente à minha residência e notei um movimento, né, de um astro, que até então eu pensei que fosse um astro, né? Só que eu notei que ele fazia movimentos como de ida e volta, muito pequenos. Então eu corri até dentro do meu quarto, peguei minha câmera e comecei a filmar. Como a câmera era muito pequena, né, eu procurei um posicionamento melhor para poder não balançar muito. Aí quando eu achei esse posicionamento, aí que eu tive a certeza que realmente aquilo não era uma estrela, né? Ele balançava de um lado para o outro, ele ia e voltava. Bom, isso durou mais ou menos uns 3, 4 minutos, essa filmagem. De repente ele sumiu por trás da parede do edifício que eu estava filmando.
E coisa de 1 minuto a 2 minutos depois, um helicóptero da base aérea de Santos, né, sobrevoou por cima da minha residência em direção ao local onde estava o objeto, né? Até então o objeto já havia sumido. Aqui o litoral paulista é uma das regiões no Brasil onde mais aparecem esses objetos. É muito comum pessoas avistar objetos entrando e saindo do mar. Aqui na nossa região tem a cidade de Peruíbe, no litoral sul, e Ilha Bela, no litoral norte, que os avistamentos são constantes. Toda semana ligam pessoas pra gente dizendo que observaram alguma coisa de estranha no céu. Nesse momento eu pedi até com minha esposa que telefonasse para a casa do Edson Boaventura Júnior, que é o presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, e informasse a ele o que eu estava vendo no momento. E o mais interessante de tudo é que exatamente neste momento estava na casa do Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, o capitão Paraná, que era capitão da base aérea, e o qual não tinha conhecimento nenhum com o Grupo Ufológico do Guarujá. Justamente nesse dia ele estava visitando, fazendo uma visita para o Edson, né? E pedindo ao Edson que mostrasse alguns materiais, né, do grupo, fotografias, filmagens. Sabendo disso, eu peguei a fita, né, entrei no meu carro e fui até a casa do Edson. Aí chegando lá, o Edson me apresentou, o capitão Paraná, e colocou a fita no videocassete para que todos ali vissem a respeito do que era. E o capitão informou o seguinte, que aquilo aí não era mais nada menos que um outro helicóptero, tá, que estava também naquela mesma área fazendo um sobrevoo. Se era um helicóptero, porque ele ia para a direita e para a esquerda e ficava parado naquele sentido. Ele me disse que não que ele ia para a direita e para a esquerda, mas que vinha em direção à pessoa que estava filmando e não vinha em uma linha reta. Aí eu disse, se ele vinha em direção à pessoa que estava filmando, por que não passou por cima da casa da pessoa como passou o segundo? Aí ele me disse que o piloto abortou o procedimento padrão de descida e resolveu vir contornando o litoral para observar o mar. Isso era 9 horas da noite. Outro detalhe que eu acho interessante nessa filmagem do helicóptero é que comprova que a Força Aérea monitora o nosso espaço aéreo, por isso que quando acontece alguma coisa eles sempre acabam chegando primeiro do que nós pesquisadores, como aconteceu em Varginha, por exemplo, que quando os pesquisadores ficaram sabendo do caso, o Exército Brasileiro já estava lá há muito tempo na região. Nós chegamos aqui, tentamos negociar a entrada da equipe na base aérea de Santos para descobrir, para ter uma posição oficial deles sobre esse caso. Fomos proibidos de entrar e, segundo o assessor de relações públicas da base aérea, a declaração oficial deles é a seguinte, que o comandante da base aérea de Santos se recusa a se pronunciar sobre este caso. Ele deixou claro que não é a posição necessariamente de toda a Força Aérea Brasileira, mas é a posição do comandante da base aérea de Santos. O primeiro relato oficial de um OVNI foi realizado na Inglaterra por Winston Churchill, em 1912. No próximo bloco, conheceremos uma família de São Paulo que filmou, da varanda de sua casa, a trajetória aérea de um OVNI que sobrevoava seu bairro. Eu já estava quase, acreditando naquilo que eu estava vendo, né? Que meu irmão ligou e aí nós contamos para ele o que estava acontecendo e ele falou, olha, pega a câmera e vai filmar, né? Porque realmente não pode perder essa oportunidade, né? Ao mesmo tempo que eu sentia medo, eu sentia, sei lá, alegre. Crônicas de OVNIs. Estamos apresentando Infinito OVNI. Vamos apresentar Infinito OVNI.